Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra. Olá, gente amiga. Então, mataram a pergunta de ontem? Perguntava onde começou a história, com que personagem começou a história dos hebreus? Já vimos aqui que não foi nada de Adão e Eva, dilúvio, nada disso. A história dos hebreus começou com Abraão, que é a resposta da pergunta de ontem. A história dos hebreus começa no ano 1800 a.C. com Abraão. Então vamos lá. 1800 a.C. Abraão ouve o chamado de Deus, larga a sua terra, Ur na Caldeia, e vai para Canaã. Vivem lá 100 anos, trabalhando, plantando, criando gado, estava tudo bem. Vem uma grande seca e eles vão atrás das terras férteis do Egito. Chegamos no ano 1700. Vivem mais 100 anos no Egito. Chegamos no ano 1600. E por volta desse ano, o faraó, rei dos egípcios, então escraviza os hebreus. Eles vivem como escravos mais ou menos 400 anos. E por volta de 1250 aparece a figura de Moisés, que liberta o povo e caminha com o povo pelo deserto, naquilo que nós conhecemos com o nome de Êxodo, e eles voltam então para a terra prometida, voltam para Canaã. Chegam lá então por volta de 1200 para ocupar a terra. Moisés morre logo na entrada da ocupação da terra, não chega nem a entrar, e as tribos entram coordenadas por Josué. Então Josué organiza direitinho as tribos, né, as 12 tribos, nos 12 filhos de Jacó, e estas 12 tribos então ocupam as diversas áreas da terra. Lembrando que todos os povos que viviam por lá na época, amorreus, jebuseus, cananeus, etc., todos eles tinham reis, eram monarquias. Então eles estavam sempre unidos nas lutas, mas os hebreus não queriam ter rei. Rei para eles era só Javé, o Senhor Deus. Então eles constituíram juízes, que eram figuras que estavam acima de uma outra tribo e que eram capazes de juntar as tribos para atender alguns ataques de povos vizinhos ou até para resolver problemas entre as tribos. Tá, mas a situação dos juízes não dura muito, porque era ainda uma autoridade frágil, uma autoridade fraca. Para enfrentar os inimigos, eles precisavam mesmo aderir ao reinado. E muito a contragosto, por volta aí do ano 1030, vem o primeiro rei dos hebreus, que foi o rei Saul. O reinado do rei Saul durou 20 anos, do 1030 ao 1010. Foi um reinado meia boca. Pelo próprio número nós já vimos. Na Bíblia, quando fala em 40 anos, 40 dias, é um período completo. 40 é um período capaz de se transformar alguma coisa, capaz de se construir uma coisa de bom. Então, como o reinado de Saul foi só 20 anos, significa que não foi um reinado completo, significa que foi um reinado mais ou menos. Pois é, então de 1030 a 1010 tivemos o reinado de Saul, e Saul foi sucedido pelo rei Davi, muito famoso. Todo mundo conhece a história de Davi que dá uma pedrada lá e derruba o gigante Golias, que evita uma guerra e faz com que então os hebreus sejam vitoriosos contra os filisteus através do enfrentamento com o gigante Golias. Pois é, então o rei Davi também muito famoso, porque no seu governo, que foi de 1010 a 970, vejam bem, 40 anos, de 1010 a 970, 40 anos, é no governo do rei Davi que aparecem os primeiros escritos da Bíblia, que são os Salmos, que não era mais nada mais, nada menos do que cânticos religiosos, poemas religiosos, orações que eram recitadas no templo. Então, o rei Davi, no tempo dele, eles começaram a transcrever, a escrever essas orações e cantos. Muito bem, então Davi governou de 1010 a 970, como vimos, 40 anos, e foi sucedido por Salomão.
outro rei muito importante, que governou de 970 a 930. Então vamos guardar os nomes dos 3 reis que governaram o povo hebreu como Reino Unido. Então depois que eles voltaram para a terra, que fizeram a experiência dos juízes, precisavam ter reis. Os primeiros 3 reis, Saul, Davi, Salomão. Vamos repetir para a gente guardar esses nomes, são muito importantes. Os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi, Salomão. No reinado de Davi, como vimos, começaram os primeiros escritos, né? Os salmos. Mas no reinado de Salomão é que começou a ser escrita a Bíblia mesmo, para valer, com a intenção de escrever um livro. E ali nós vimos que nesse reinado tinham alguns tipos de escritos diferentes. Tinham os escritos que eram feitos na corte, que era o livro da sucessão dinástica, que dava o livro das histórias dos reis. E faziam escritos sapienciais e tinham os escritos javistas. Já discutimos isso aqui, mas só para lembrar, javistas eram textos que tem hoje na Bíblia esparramados para tudo quanto é lado, principalmente no Gênesis, no Êxodo, escritos que se referiam a Deus como Javé. Então, enquanto na corte, lá no palácio, se fazia o livro da sucessão dinástica dos reis, os escritos sapienciais, as sabedorias de Salomão, e os escritos javistas, no templo continuava fazendo os salmos. Ok? Então tá bom. Nós demos mais uma caminhada aí na história dos hebreus hoje e vai a pergunta do dia. Me dê o nome dos 3 primeiros reis de Israel. Mande o seu WhatsApp aqui para a Rádio Universidade sobre esse patrocínio aí do Clube do Ouvinte e mande então o nome dos 3 reis de Israel, os 3 primeiros reis do povo hebreu. Tua palavra é luz no meu caminho. Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73. 984 13 5473. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro 3 Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.